Agora nós vamos falar um pouquinho da fisiologia do sistema cardiovascular, mas com uma ótica um pouco diferente, né? No canal já tem uma aula sobre cardiovascular, mas a ótica vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. O coração, a máquina elétrica, uma bomba muscular. O coração funciona com pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos são gerados por ele mesmo, né? Então, ele desde que é fecundado e existe lá na barriga da mãe, até o momento de morrer, o coração está batendo. E esse batimento do coração tá batendo, beleza? Então, ele precisa, né, de uma coordenação. O sistema de veias e artérias ligado ao coração vão movimentar aí o sangue para o nosso corpo, sendo as artérias e as veias a tubulação e o coração a bomba. Então, o batimento cardíaco ele é resultado de uma sequência, né? O ciclo cardíaco de 0,8 segundos no momento em que ele vai bater, numa frequência aí normal de 75 batimentos por minuto. Então ele se contrai, fazendo a sístole, ele relaxa na diástole, enche novamente num processo contínuo e sincronizado. É claro que nós estamos falando da questão fisiológica, o fisiológico, normal, né? Não estamos falando aqui da anormalidade. Num contexto normal, é isso aí que acontece. O automatismo cardíaco, como eu falei, ele é automático, ele pulsa sozinho. O coração não precisa de nada para ele poder pulsar. Se a gente tirar ele do corpo, colocar numa solução adequada, ele continua pulsando ali, ó, por conta própria. Ele não precisa do sistema nervoso, não precisa de nada para bater. O automatismo cardíaco, o coração bate sem precisar de nada. Beleza? Vocês têm que ter sempre isso em mente. Então, para ele bater, ele precisa de alguma coisa que vá determinar esse compasso, certo? Então, no coração nós temos o nó sinoatrial, que também é conhecido como nó sinusal, tá até aqui. Por isso que quando o coração está num ritmo correto, numa ausculta cardíaca, nós vamos falar ritmo sinusal. É o ritmo normal do coração que o nó sinoatrial está despolarizando e fazendo com que haja a contração das fibras musculares num processo coordenado. Ele fica localizado na parede superior do átrio direito. Direito, tá? Vocês olhando de frente aqui para a tela, ele vai estar aí do seu lado esquerdo. Não confunda. É o coração virado para você, como se a pessoa tivesse de frente para você, tá? Não confunda. Porque olhando para a tela vai estar aí do seu lado esquerdo. Isso aqui é o lado direito do coração, tá bom? Então nós temos o nó sinoatrial que se despolariza. Por que eu falo se despolariza? Né? Vamos entender essa questão. Então, as células do nó sinoatrial estão constantemente se despolarizando. Ela tem a carga, uma entrada gradual de íons de sódio e cálcio. Né? É a fase 4 do potencial de ação. Está tendo sempre essa entrada gradual. Acontece que quando atinge um limiar, ou seja, quando essa quantidade atinge um ponto que entrou, essa despolarização vai ser o quê? Vai ocorrer de forma rápida. Acelerou essa despolarização, acontece a sequência do pulso cardíaco. Então, a repolarização
Na 3 ocorre a saída de quê? De potássio. E esse ciclo é automatizado. Então, essa entrada gradual de cálcio e sódio e essa saída de potássio, o tempo todo ali movimentando, vão fazer com que esse nosso sino atrial esteja sempre despolarizando, sempre mandando pulsos elétricos, certo? Elétricos. Pulso elétrico, movimento de íons, beleza? Se não tivesse nada no nosso corpo para poder interferir, essa despolarização do nó sinusal faria o coração bater aí em cerca de 100 batimentos por minuto. Mas nós temos outras regulações. Entenda a diferença. Não precisa de nada para bater, mas existem mecanismos no nosso organismo que fazem o controle do ritmo desse batimento, certo? Então, nós podemos falar que o nosso sino atrial é o maestro e o restante das fibras que vão distribuir essa corrente elétrica, né? Esse restante das fibras aí são a banda. Então, o nosso sino atrial, o maestro, o restante das fibras, a banda que está tocando ali, de acordo com a regência do nó sino atrial. Então, ó, na fase 0, entrada intensa de sódio gera despolarização rápida. Vem a fase 1, que leva à repolarização inicial, com uma saída pequena, transitória de potássio. Em seguida, entra, né, a assinatura elétrica e entra o platô, a fase 2, onde também entra cálcio. E o potássio sai de forma equilibrada. Então, esse platô faz com que o músculo se despolarize mais tempo, né? Então, com esse platô, a gente consegue uma coordenação do músculo cardíaco. Por fim, na fase 3, tem o fechamento dos canais de cálcio, saída de potássio, restaura o repouso elétrico. Mas isso fica acontecendo a vida toda, não para. Porque se esse processo aí parar, o coração para de bater, né? Se isso aí falhar, se essas células do nó sinusal falharem e ele falhar nessa despolarização, a pessoa precisa utilizar, por exemplo, um marca-passo artificial para dar essa sequência, esse ritmo de pulso elétrico que o coração precisa para poder bater. Isso aqui nós vimos também na outra aula que tem disponível aí sobre fisiologia cardíaca. Então, para resumir, o coração ele pulsa sozinho, o nó sino atrial gera potenciais espontâneos, né, com uma corrente IF com entrada de sódio e cálcio, acontece uma despolarização lenta até atingir um limiar. Quando atinge esse limiar, na fase 0, tem uma massiva entrada de cálcio, acontece a batida, saída de potássio, depois repolariza. Beleza? Então, como eu falei, é um marca-passo natural, o nó sino atrial, 100 batimentos por minuto se ele fosse deixado sozinho. Mas o corpo tem o poder de regular isso aí. Por exemplo, o nosso sistema simpático é como se fosse um acelerador para essa bomba. Libera noradrenalina e atua nos receptores beta 1 e aumenta a inclinação da fase 4, fazendo o coração bater com mais rápido e com muito mais força, que é a situação de luta ou fuga. O coração precisa dar conta ali do débito cardíaco. Já no parasimpático, já faz o contrário. O nervo vago e a acetilcolina hiperpolariza a membrana. Então, desacelera a despolarização e reduz a frequência cardíaca. Se eu tenho uma hiperpolarização, fica mais difícil de despolarizar. Aquele limiar para ser atingido demora um pouco mais,
No demorar um pouco mais, ele vai acontecer as batidas, os pulsos, né? As vezes que o nó sinoatrial vai despolarizar são menos vezes. Então, a frequência cardíaca, aquela quantidade que o coração vai bater por minuto, vai diminuir. Então, esse equilíbrio aí é que permite que o coração ajuste as batidas no momento que a gente está fazendo, por exemplo, uma corrida, que a gente está dormindo, né? Fazendo um exercício. Para cada situação, esse ajuste ele vem acontecendo no organismo. Para quê? Para que nosso coração consiga dar conta do débito cardíaco. Nós vamos ver aqui mais para frente de que se trata. Tem um detalhe interessante do coração do atleta, que normalmente o atleta em repouso ele tem uma bradicardia, um batimento mais baixo, uma frequência cardíaca mais baixa do que o normal. O que seria? O que eu falo normal, que a gente está acostumado a em torno de 75 batimentos por minuto. O coração do atleta consegue bater 50 batimentos sem problema nenhum. Mas aqui é que está o motivo. Ele tem menos batimentos, mas o coração do atleta, a fibra dele é mais treinada. Então, ele tem uma pré-carga maior. O que é a pré-carga? É a quantidade de sangue que vai caber ali dentro do ventrículo do atleta. Se ele tem uma capacidade de carga maior, em cada batida, o volume de sangue dele ejetado é maior. Se o volume é maior e ele está em repouso, ele consegue manter o débito cardíaco, porque o débito cardíaco ele é uma função do débito cardíaco é uma função da frequência cardíaca vezes a volume sistólico, tá aqui. Então, o que acontece? Se eu tenho uma proporção direta, qualquer um desses dois que eu aumente, eu vou aumentar o débito cardíaco, certo? Então, se eu estou falando com você que o atleta ele tem um volume maior, eu não preciso alterar a frequência cardíaca. Eu posso até reduzir aqui, se essa redução for proporcional a esse aumento de volume, o meu débito cardíaco vai estar garantido. Então, o atleta com menos batimentos do que uma pessoa que não é atleta consegue manter uma perfusão sem problema. E aí acontece essa questão da terceira bulha. Como o ventrículo do atleta é maior, quando o átrio, quando a válvula, né, as válvulas mitral e tricúspide abrem, esse enchimento rápido do coração, esse volume maior de sangue que cabe dentro do ventrículo gera um som extra, que aí a gente chama de uma terceira bulha, né? Não quer dizer que seja patológico. É uma bradicardia fisiológica e um som também que não é patológico, é normal pela condição do atleta. Beleza? Princípio de Frank-Starling. Isso aqui está relativamente, né? Falando, vamos dizer assim, a mesma coisa. Vamos pensar. O princípio de Frank-Starling fala o quê? Que quanto mais sangue o ventrículo recebe, então quanto mais sangue chega, o que é o sangue que chega? A pré-carga, mais forte o coração se contrai. Vamos esquecer coração e vamos pensar numa mola. Quanto mais eu comprimo, ou quanto mais eu estico essa mola, mais força ela tem para voltar à posição inicial. Só que essa verdade ela é até um certo ponto. Porque se eu passar da constante elástica da mola, se eu passar do limite que a mola aguenta, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar frouxa, né? Então, por exemplo, uma borrachinha de dinheiro.
Ela tem uma capacidade elástica. Se eu esticar ela demais, ou ela arrebenta, ou ela fica frouxa, né? Então, essa é a questão do princípio de Franken-Starling. O volume sistólico e a pré-carga eles são diretamente. Então, se eu tenho mais pré-carga, eu tenho um volume maior e eu tenho uma força de contração maior do coração até um certo ponto. Fora desse ponto, né, se for excessivo, vai ficar como se fosse uma mola frouxa, tá? Até aqui o exemplo da mola. Então, além da pré-carga, outros dois fatores definem a ejeção. A contratilidade, que é a força que a fibra tem de contrair, né? Então vai depender do cálcio e do tônus. E a pós-carga, que é a resistência que o ventrículo enfrenta para ejetar o sangue. Essa pós-carga, aí, vamos supor, ela está diretamente ligada a uma vasoconstrição, por exemplo, uma vasoconstrição sistêmica, uma arteriosclerose, que é a dificuldade que tem para esse sangue ser ejetado. Então, pré-carga, contratilidade e pós-carga vão determinar o volume sistólico, que é o volume de sangue que está sendo ejetado. Aquele volume que nós falamos lá no débito cardíaco. Então, tendo isso em mente, que o atleta mantém a perfusão. O coração dele bate menos, mas cada batida ele vai mandar mais sangue. Aqui é um exemplo da questão do que é o débito cardíaco. Olha só que interessante. Em repouso, o débito cardíaco vai ser em torno de 5 litros por minuto. Considerando todas as batidas que o coração faz, vamos colocar aí 75 batidas, né, que o coração faz com a injeção do volume a depender de cada pessoa, 5 litros. O que acontece? Esse sangue é dividido. Ele vai uma quantidade específica para manter cada tecido, cada órgão irrigado e nutrido. No exercício intenso, o que acontece? Repara que o cérebro ele mantém a mesma quantidade de volume de sangue que precisa, né? O próprio coração, como ele está trabalhando mais, ele tem um aumento. Os órgãos, por exemplo, aqui estômago, fígado, vão ter menos, vai cair. Por isso que a gente não deve fazer uma corrida depois do almoço. O rim, a taxa de filtração do rim tende a se manter, né? Que ele mantém esse equilíbrio. Mas o músculo, ele vai precisar de muito mais sangue, porque ele está gastando muito. Então, esse débito cardíaco, ele é pago de acordo com o quê? Lembra da fórmula, né? Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, para eu aumentar isso aqui bastante, eu tenho que aumentar bem a frequência e aumentar o volume, porque eu aumento a pré-carga. E aí, com isso, eu consigo suprir um débito cardíaco grande. Olha só, então, como é que seria a condução desse coração? Eu não falei que o impulso é gerado lá no nó sinusal? Ele está aqui. O impulso elétrico é gerado aqui. Pelas vias internoidais, o impulso é gerado para os dois átrios, ou seja, os dois átrios contraem simultaneamente. Então o coração ele contrai em cima primeiro, vamos dividir isso aqui como em cima e embaixo. O coração contrai em cima primeiro. Essas fibras internoidais vão levar o pulso elétrico até o nó atrioventricular.
o nó átrio-ventricular vai dar um pequeno atraso, cerca de 0,12 segundos, até esse impulso passar aqui pelo feixe de His, que são essas aqui no meio. Peguei vermelho, né? Azul, podia ter pegado vermelho, ficava mais fácil de ver. Aqui. E depois vão passar pelas fibras, né? Que é a rede de Purkinje. E aí vai despolarizando todo o músculo cardíaco. Para que tem o atraso aqui no nó átrio-ventricular? Para que os ventrículos se encham completamente. Eu tenho que ter esse atraso aqui para o sangue descer, ter condição de descer todo antes dessa parte do coração despolarizar. Porque senão, se eu não tiver esse atraso, despolariza todo mundo junto. Da mesma forma que eu estou ejetando sangue daqui de cima do átrio para o ventrículo, eu vou ter o ventrículo pulsando também. E essa válvula aqui, que são as válvulas, a mitral e a tricúspide, elas estão aqui, ó. Elas fecham com a pressão, com a força do sangue. Elas são uma válvula de retenção. Elas funcionam dessa forma, ó. Então, o que acontece? Se eu tenho o coração, se eu não tivesse esse atraso, o coração fazia isso. O sangue daqui que estaria passando para acabar de encher aqui embaixo não ia vir. Eu ia ter uma força empurrando aqui sentido contrário. Então, não tem porquê. Então, esse atraso é justamente para o coração fazer isso, ó. Certo? Vamos lá. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma é a tradução elétrica dessa descarga elétrica. Então, a onda P do eletrocardiograma, ela está aqui, ó. Repara primeiro o que acontece aqui na imagem do coração e depois repara aqui. Quando o pulso elétrico sai aqui, que é a despolarização do nó sinusal, eu tenho a onda P. Né? Depois, quando acontece a QRS, a despolarização ventricular. O ventrículo é muito maior que o átrio. A onda é muito maior, certo? E depois eu tenho a onda a onda T, que é a repolarização ventricular. É o momento onde o ventrículo está relaxando para caber entrar sangue de novo e começar todo o processo. Então, o ciclo cardíaco, a sístole, contração para fazer ejeção, a diástole, relaxamento para encher, numa média de 0,8 segundos, 75 batimentos por minuto. A gente consegue analisar o eletrocardiograma, as pressões e os sons no diagrama de Vickers. Esse diagrama é como se fosse uma partitura, né? Vai dizer o que está acontecendo ali. Então, no diagrama, a onda A mostra a contração atrial, a onda C, o abaulamento da válvula átrio-ventricular durante a sístole, e a onda V reflete o enchimento passivo do átrio. Nós vamos ver aqui agora de uma forma mais fácil de entender. Olha só. Vamos pegar só o fonocardiograma primeiro. O fonocardiograma é para a gente analisar as bulhas, o barulho. Nós vamos escutar o barulho do coração. Tenta bater aí, primeiro, bater o dedo com o fechamento de cada válvula dessa. Ó, você vai pegar, ó.
Bate aí. A primeira batida, gente, é mais forte. Por quê? Porque a primeira batida é o fechamento da mitral e da tricúspide. O que acontece? Elas fecham com muita força porque é quando a parte dos ventrículos tá fechando, tá pulsando para expelir o sangue. Quando ele está fazendo essa força aqui, é o tamanho dessa área, faz força contrária nessa válvula. Então ela bate com mais força. A segunda bulha é quando o coração está relaxando e essa válvula aqui está fechando para o sangue da aorta não voltar para dentro do ventrículo. Então a primeira batida é mais forte. E aqui é onde vai apresentar isso pra gente, até aqui no fonocardiograma. Repara, essa primeira bulha aqui, ela acontece quando? Na despolarização do ventrículo, que é a QRS. Por que na despolarização do ventrículo? É no momento que o ventrículo despolariza e começa a fechar, que essa válvula aqui fecha. Quando ele começa a fechar, a válvula fecha. Então, é na QRS, é a primeira bulha, a B1, é o TUM. Já a segunda bulha, ela é quando? Quando os ventrículos estão relaxando e as válvulas pulmonar e aórtica estão fechando. Para quê? Para que o sangue não retorne. Então ela não tem tanta força igual a primeira bulha. Até o símbolo, né? Até a marcação no fonocardiograma, a B1 é maior que a B2. Então nesse momento aqui, quando eu estou terminando a repolarização, o meu ventrículo relaxou, a válvula aqui está fechando. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele relaxa aqui e aqui fecha. Ó, relaxa aqui e aqui fecha. Relaxa, fecha. Relaxa, fecha. Relaxa, fecha. Presta atenção. Beleza? Seguindo com o gráfico, olha só o que vai acontecer. Presta atenção. Isso aqui, gente, ó. Aqui até aqui é que é o processo. Esse pedaço aqui é repetido. É como se esse pedaço aqui tivesse aqui na frente, tá? Isso aqui é repetido. Ó. Olha esse desenho aqui, olha esse desenho aqui. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Esquece isso aqui. O processo começou aqui. Então, vamos lá. O coração bateu, pulsou. Quando ele pulsa, o que começa a acontecer com o volume do ventrículo? Olha só. Assim que acabou minha bulha, a minha válvula abriu. Abriu aqui, ó. Abriu, o sangue começa a cair aqui dentro. Aí aqui, ó. O sangue começou a cair aqui. O que está acontecendo com o volume do ventrículo? Ele está subindo, 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 subindo. Nesse ponto aqui, que é o meio da onda P, repara aqui, o que é a onda P? A onda P não é a despolarização dos átrios. Então, olha só, quando acontece a despolarização do meu átrio, eu tenho um ganho aqui, ó, a curva de volume ventricular, ela faz o quê? Ela sobe. Por que ela sobe? É justamente o momento que eu faço isso. Esse pulsar da parte de cima ejeta o sangue que está aqui no átrio para acabar de encher o ventrículo. E é justamente nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, que está acontecendo essa questão aqui, ó. Justamente aqui, ó. Nesse momento. Então, na onda P, eu tenho um ganho de volume aqui. É onde aconteceu essa pulsada. Beleza? Feito isso,
Feito isso, o meu ventrículo tá cheio, estufado. Nesse ponto que eu começo a despolarizar o ventrículo ele é grande. Eu começo a despolarizar ele, eu tenho uma linhazinha aqui que não acontece nada com o meu volume. E depois, ele desce, certo? Então, nós vamos ver na próxima página do gráfico o que é isso. Aqui, agora, nós temos o gráfico completo. Olha só que interessante. Vamos seguir na viagem aqui, ó. Fechamento da válvula entre os átrios e o ventrículo. As válvulas atrioventriculares. Tricúspide, mitral. Então, nesse ponto aqui do fechamento, eu tenho o quê? A minha bulha. Olha só, fechamento, olha a bulha aqui, ó. Certo? Vamos pegar de marca-texto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Olha a bulha aqui, tá vendo? Quando aconteceu o fechamento dessas válvulas, o que acontece? O coração está ejetando sangue. Se ele está ejetando sangue do ventrículo, o que ele está fazendo? Ele está apertando. O que está acontecendo com a minha pressão dentro do ventrículo? Está subindo. Mas essa válvula aqui, ela não abre daqui para lá, ó, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. E ela fecha no contrário. Para eu abrir ela, eu tenho que ter uma força. Então, a minha pressão vai até o momento que minha força atinge para eu abrir essa válvula. E é justamente essa contração aqui, ó, isovolumétrica. Por quê? Porque nesse pedacinho aqui da linha, ó, nesse pedacinho aqui, a minha pressão está aumentando, eu estou contraindo, mas eu não estou mexendo no meu volume, porque eu não atingi a força necessária para abrir essa válvula. Então eu estou tendo uma contração isovolumétrica, meu volume não está alterando. Até o momento que acontece o quê? Eu consigo abrir a válvula. Então, aí aqui eu começa a ejetar. Né? Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, a minha válvula abre. Abriu, eu chego no pico da minha ejeção e aí eu começo a frouxar até o momento que a minha válvula vai abrir as válvulas atrioventriculares e fechar a válvula aórtica e pulmonar. Então, quando abre aqui, ó, nesse momento em que eu relaxei, mas não teve força ainda para abrir essas duas válvulas, eu tenho relaxamento isovolumétrico. Nesse ponto aqui, que é, olha só, o B2. Quando começa o B2, começa a fazer força aqui no meu átrio, bem aqui, começa a fazer força no meu átrio, a ponto de fazer o quê? Abrir as válvulas atrioventriculares. Enquanto essa força não atinge um ponto, eu estou tendo um relaxamento aqui embaixo isovolumétrico, porque o meu volume não está mudando. Olha aqui, ó. O meu volume não está mudando. A válvula não teve força ainda de abrir. Quando eu atinjo a força para abrir essa válvula, o meu volume, olha aqui essa linha, o meu volume começa a subir, porque essa válvula agora ela abriu. Então, meu sangue ele está caindo aqui, caindo, até chegar o momento de quê? De novo, mesma coisa, até chegar a despolarização do meu átrio, para ele acabar de cuspir o sangue aqui para dentro, isso aqui acabar de encher e fazer todo o processo novamente, certo? Então, esse diagrama aqui não tem nada de dificuldade.
A terceira bulha, vamos lá, a terceira bulha, olha ela aqui, ó, do atleta. O que que tá acontecendo? Abriu a minha válvula aqui. No que abriu aqui, ó, o sangue veio, caiu aqui, bum, faz um sonzinho baixo, é uma bulhazinha baixa, fisiológica para a questão do atleta, sem problema nenhum. Por quê? Por causa do enchimento rápido. Olha a curva aqui, ó. A curva aqui foi muito rápida, o sangue cai. Empiricamente falando, é a velocidade que o sangue já cai aqui, ó. Puf! Cai de uma vez. Tem muito volume, é um enchimento rápido. Faz uma terceira bulha, porque isso aqui é maior no atleta. Beleza? Aqui eu vou passar rápido, porque tudo que eu expliquei lá está escrito aqui. Então não tem por que ficar repetindo. As bulhas. Então, a B1 é o fechamento das válvulas atrioventriculares. A B2 é o fechamento das semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, que é o início da diástole. A bulha 3 aparece em jovens ou atletas e é um som do enchimento rápido. Passou 2 vezes. Certo? Patologias podem acontecer. Insuficiência mitral, por exemplo. O sangue que devia ir para a aorta, ele volta, né? O sangue... Eu tenho o coração. O sangue aqui, em vez de ir para a aorta... A aorta vai para lá, né? O que ele faz? Ele volta aqui, ó, para dentro do átrio. Então aumenta a onda V e acontece o quê? Um sopro. Na insuficiência aórtica já é o contrário. A válvula aórtica ela tem insuficiência para fechar, eleva o volume diastólico final, faz o quê? Derruba a pressão diastólica. Então as válvulas têm patologias que precisam ser acompanhadas. Pressão arterial e a regulação da pressão arterial. Pressão arterial é uma proporção do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é o quê? É qual a dificuldade que o sangue tem para poder circular pelo corpo. Então, se eu tenho uma artéria dilatada, uma veia, uma arteríola dilatada, o sangue corre com muito mais facilidade. Então, na vasodilatação, o sangue corre com mais facilidade. Na vasoconstrição, o sangue corre com mais dificuldade. Certo? Mecanismos de regulação da pressão de curto prazo. Baroreceptores, que são receptores mecânicos que percebem variação na pressão para ajustar. Eles ficam nas carótidas e no arco aórtico. A médio prazo, sistema renina-angiotensina-aldosterona, o ADH, hormônio antidiurético, e o ANP, que é produzido pelo ventrículo quando a volemia está muito alta. Ao longo prazo, os rins na excreção ou absorção de líquidos. Então, como eu disse, a força que o sangue exerce, né, a dificuldade que esse sangue precisa para poder circular. Então, o débito cardíaco pode alterar, os vasos podem alterar, alterando a pressão, e aí os baroreceptores já num segundo já percebem, os hormônios em algumas horas, os rins em dias. Beleza? Espero ter ajudado. Um grande abraço, até a próxima.